Olá galera, saudações rubro-negras, mais um vídeo do nosso canal. Hoje é aí sexta-feira, trazendo para vocês os preparativos, né? Os vãos preparativos do Flamengo para a partida contra o Santos domingo. Os jogadores já tiveram suas folgas, já compraram as suas roupinhas de marca, já programaram as suas viagens para o final do ano e já está tudo bem encaminhado aí. O Flamengo já se despediu praticamente do Campeonato Brasileiro. Domingo com certeza será mais um empate ou mais uma derrota, dependendo da situação no dia. Vamos ver o que vai ser, qual jogador que vai ser expulso, qual jogador que vai entrar em campo. Geralmente o Royal e Alexandre estarão em campo para ajudar o Flamengo a empatar ou perder. Os jogadores que estarão em campo também, aí cada um preocupado com suas vidas. E aí depois no final a gente entra de férias e tudo dá certo, todos esquecem. O ano que vem começamos tudo de novo. Vamos aí às últimas informações, os preparativos do Flamengo aí, tudo que reverberou sobre a vitória do Palmeiras sobre o Santos ontem e alcançando aí o primeiro lugar do Campeonato Brasileiro com 3 pontos à frente do Flamengo e 2 vitórias a mais. E já o Cruzeiro encostando aí no retrovisor do Flamengo para poder incomodar. Se bobear, nós vamos virar terceiro já, hein? Se continuar nessa arrancada. Um grande abraço, vamos ao vídeo do Globo Esporte, da ESPN, Sport TV, vendo o que o pessoal está reverberando a respeito. Um grande abraço, saudações rubro-negras, valeu. Campeonato difícil. Domingo o Flamengo recebe o Santos no Maracanã, o time está de olho na liderança, precisa vencer de qualquer jeito, porque o Palmeiras abriu 3 pontos de vantagem. Ana Flávia Nunes vai contar pra gente como o Flamengo está se preparando para o seu próximo desafio. Fala aí, Aninha. E aí, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Teve treino do Flamengo aqui no Ninho do Urubu hoje cedo e eu vou aproveitar para mostrar rapidinho para vocês como é que tá a movimentação aqui, ó, imagens do Leandro Luna, mostrando que o Danilo tá ali gravando um vídeo para a equipe de comunicação do Flamengo e já ele vai dar entrevista para uma outra equipe nossa, tá? Então, alguns jogadores estão fazendo esse trabalho depois desse treino que foi o penúltimo treino de preparação para o jogo contra o Santos. O técnico Felipe Luiz não vai poder contar com o Plata, que foi expulso contra o São Paulo e agora vai cumprir em suspensão. Ontem, na reapresentação do elenco, a diretoria conversou com os jogadores sobre a postura deles em campo e o Plata foi cobrado por causa das expulsões recentes. Foi o 3º cartão vermelho dele desde setembro e um desses cartões, a gente lembra, foi anulado por erro de arbitragem. Então, o atacante deve ser multado pelo Flamengo. Essa preocupação da diretoria é porque das 9 expulsões do Flamengo no ano, 6 foram nos últimos 2 meses, período importante, decisivo para o Flamengo na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Para o jogo contra o Santos, vale lembrar que o Bruno Henrique volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão na rodada passada, depois do 3º cartão amarelo. Agora eu aproveito para trazer uma atualização sobre a situação do Pedro. Ele foi um dos jogadores que já passaram por aqui para gravar esse vídeo, né? E é o seguinte, o atacante do Flamengo, do Pedro, está com previsão para voltar a treinar normalmente com o grupo na semana que vem. Na segunda, ele já vai fazer um raio-x, mas a avaliação clínica é positiva dessa situação dele no braço, né? Então, a previsão é que semana que vem ele já inicia um trabalho mais forte com o resto do grupo, porque a torcida, claro, está ansiosa para voltar a contar com o Pedro, né, Escobar? Com certeza, jogador importantíssimo, está com um braço biônico aí. Ana Flávia, muito obrigado e mande um abraço para o Danilo, gente boa. Valeu? Tudo de bom. Ó, contra o Sport, o Arrascaeta meteu um golaço de falta, né? Aí tá rolando uma teoria de um portal das faltas do Flamengo. É um papo meio doido aí na internet. Presta bastante atenção que agora eu vou explicar o que é isso. Na verdade, tem uma lógica aí, ó. 13 de outubro de 2021. Falta pro Flamengo contra o Juventude no Maracanã. Andréas Pereira, aquele na bola. Andréas bateu, golaço! Naquela época, o Flamengo estava sem fazer um gol de falta havia 1.221 dias. Mais de 3 anos. Joga a luva, goleirão! Só que não veio coisa boa depois disso não, gente. O jejum caiu e o portal se abriu. E quando esse portal está aberto, gente boa, dá ruim legal pro Flamengo na final seguinte. Em novembro do mesmo ano, Andréas deu a famosa escorregada na decisão da Libertadores e o Flamengo perdeu o título pro Palmeiras. Aí, para fechar o portal, só fazendo outro gol de falta. O Arrascaeta fez no início de 2022.
E aí você já deve ter entendido, né? Portal trancado, final seguinte, vencida. Não. Em 2022, essa teoria aí estava errada, porque o Flamengo perdeu a Supercopa do Brasil para o Atlético Mineiro, depois perdeu a final do Carioca para o Fluminense. Essa teoria aí tô achando meio furada. Se bem que depois disso aí, essa loucura toda volta a fazer sentido, cara. No ano seguinte, o próprio Arrasca abriu o portal. E tome vice do Flamengo pro São Paulo na Copa do Brasil. Em 2024, Léo Pereira fechou. Fla, campeão carioca. De La Cruz reabriu o portal com esse golaço. E deu tempo do Davi Luiz fechar o portal pro Flamengo vencer o Galo na final da Copa do Brasil. Aí, esse ano, De La Cruz fez mais um gol de falta. Portal aberto. E portal fechado graças ao Arrasca contra o Sport sábado passado. Que linda cobrança de falta no ângulo! Ou seja, ninguém mais pode fazer gol de falta, hein? A torcida do Flamengo tem que secar, então, o próprio time. Até a final da Liberta tem 5 jogos aí para todo mundo acertar a barreira, bater para fora. O Mauro já sabe, inclusive, a multa. Então, o Mauro pode até ter mais informação ainda. Vou perguntar para o Mauro César Pereira, porque, para mim, o que foi dito estuda-se uma punição e não pela expulsão de ontem, pelo somatório, né? Porque senão mais jogadores teriam que ser punidos. Agora, Mauro, eu achei que mereceu a expulsão, eu achei uma burrice inacreditável. E como é que fica o clima do Plata agora? Porque até para se redimir, né? Porque podia pensar, não, vai que esse cara faz uma partidaça na final da Libertadores. Não pode, porque a burrice dele, né, no jogo contra o Racing, já o impede de disputar a final. E cada vez começa a prejudicar mais o Flamengo, o Plata, Mauro César Pereira. Boa tarde. Informação que eu tenho, até eu já publiquei até no meu blog lá, o Plata vai ser multado. Já foi multado uma vez pela expulsão da semana passada e vai ser multado de novo. Vai passar pelo jurídico a aprovação, mas a decisão está tomada. E vejamos se o Flamengo não vai recuar, né? Se o Flamengo não vai voltar atrás dessa decisão. A decisão da multa ser aplicada, mais uma, está tomada. A expulsão de ontem foi classificada como estúpida internamente. Uma expulsão estúpida. E foi. E foi porque é uma jogada lá no campo de ataque. O Flamengo acabara de fazer o segundo gol, tinha virado o jogo. Era o momento para o Flamengo ter o controle da partida. O São Paulo ia se soltar, ia ter campo para trabalhar. O Felipe poderia fazer as suas mexidas, que o Crespo certamente faria algo para tentar chegar novamente ao empate quando estava perdendo por 2-1, como fez, né, com um homem a mais. Aí mais ainda, foi ainda mais incisivo. E o Felipe teve que mudar o time, acho até que ele errou. Acho que ele não tem que recuar o time totalmente contra todos os adversários. Ele ontem poderia ter deixado, por exemplo, o Carrascal para ter alguém que retesse um pouco a bola no ataque. E o incrível, né? Ele antes do gol já ia tirar o Lino e manter o Plata. Gente, o Plata tem uma média de uma finalização por jogo. Ele é um atacante que não faz gol, não chuta no gol, não dá assistência. 4 gols e 1 assistência no campeonato inteiro, 24 jogos, 13 como titular. Então são números muito, muito modestos. Ele tem alguns predicados? Tem. Ele é um jogador que participa do jogo. O Felipe gosta muito pelo fato dele recompor, trabalha, corre, se dedica, mas isso não basta para ser o 9. E na ausência do Pedro e do Bruno Henrique, que vinha jogando por ali, me parece no mínimo questionável você ter esse jogador fazendo esse papel. E ontem, de novo, expulso, né? Teve uma expulsão absurda, de fato, contra os Estudiantes. A da semana passada também foi absurda, mas houve um quê de ingenuidade, porque é um jogador sul-americano, conhece, ou deveria conhecer, as características do futebol do continente. O Marco Rojo pôs a mão dele, ele se irritou, o que ele fez ali não é para expulsão, mas pegou a pilha do cara. Já tinha que estar mais esperto, né, no jogo daqueles. O Rojo fez o que ele poderia ter feito. Quando o Rojo encostou nele, eu detesto isso, mas é o que eles fazem, né? Ou você não faz nada, ou você finge que foi agredido, se joga no chão, faz um teatro mambembe patético. Ele não fez, ele revidou com um tapinha. O Rojo se jogou no chão como se tivesse sido acertado na região genital. Aparentemente até na perna que pegou, mas enfim. Caiu, rolou, fiz aquele drama todo, o argentino, e ele foi expulso. E aí deixou o Flamengo em maus lençóis. Ontem, de novo, semana passada, o Flamengo segurou a vantagem que tinha pela vitória do Maracanã. Ontem, a vantagem parcial do placar, o Flamengo não conseguiu sustentar, né? E acho até que no final foi bom para o Flamengo ficar com esse pontinho. Porque o São Paulo, se tivesse um pouco mais de competência, o São Paulo viraria o jogo. Teve tempo para isso. Teve tempo para virar o jogo.
mas não conseguiu. Nem ameaçou tanto assim, né? Mas acabou o Flamengo ficando com um ponto que é valioso no contexto. É valioso no contexto. Agora, foi grave o que aconteceu, mas acho que grave também foi a postura do técnico, Felipe Luiz, completamente derrotado no vestiário. O time ele não perdeu o jogo, parecia que tinha perdido uma final. E a defesa incondicional dos jogadores, realmente acho que não cabe. Eu concordo que ele não vai atacar o jogador no vestiário e criar ali uma situação. Não, eu entendo que ele conversa internamente. Mas defender da maneira que defendeu, e a contradição, o Pedro ele não defendeu. O Pedro, ele claramente, publicamente, bateu de frente. Foi duro com o Pedro. Tinha razão? Aparentemente sim. Mas por que o Pedro, com o Pedro ele foi tão duro e com o Plata, que é expulso de novo, ele é tão condescendente? Fica muito claro que existem os jogadores, como todo técnico tem, os jogadores favoritos, os prediletos. E o Plata é um deles. Agora, o Felipe Luiz, ele precisa decidir o que ele quer ser. Técnico ou quer ser um jogador, ex-jogador, barra técnico. A gente tem que lembrar aqui a entrevista que ele deu para a TNT, já há alguns anos, uma entrevista surreal, em que ele fala que no jogo entre Flamengo e Inter do Maracanã, que foi a decisão do Brasileiro 2020, ali foi a decisão, tá? Porque o Flamengo tinha que vencer aquele jogo para poder passar o Internacional à frente e ser campeão, e venceu. O Rodinei, que estava emprestado ao Internacional, o Rodinei pisa igualzinho, pisa no tornozelo do Felipe Luiz, e ele e o Diego Ribas vão até o Rafael Claus pedir para não expulsar o Rodinei, e aí ele fala na entrevista, porque eu amo o Rodinei. Gente, olha que absurdo, é como se o Arboleda ontem, que é equatoriano, fosse até o árbitro pedir para não expulsar o Plata, porque ele é amigo do Plata e ama o Plata. A seleção uruguaia, o técnico Marcelo Bielsa, ele não divulga a lista de convocados para os jogos da seleção uruguaia. Temos data FIFA agora em novembro, vocês já sabem, inclusive Danilo e Alexandre estarão servindo a seleção brasileira, e aí fica sempre a preocupação aos demais jogadores do elenco, que são sempre, digamos, selecionáveis. Vamos direto ao ponto. Seleção uruguaia, apurei que os 4 uruguaios do Flamengo estão pré-convocados para a seleção uruguaia. E a lista final, os jogadores receberão a confirmação após os jogos do final de semana. No caso do Flamengo, contra o Santos no Maracanã, 6h30 da noite no domingo. E aí, Varela, De La Cruz, Arrascaeta e Vinha, mesmo não vindo sendo muito utilizado, Vinha não vem sendo muito utilizado pelo técnico Felipe Luiz, mas está na pré-lista, na pré-convocação do técnico Marcelo Bielsa, e eu não duvido nada dos 4 serem chamados, porque são 4 jogadores que são sempre chamados pelo treinador e são utilizados também em sua seleção uruguaia. Inclusive o Arrascaeta, vocês vão se recordar, foi elogiado publicamente por Marcelo Bielsa, algo raro de se acontecer. O Marcelo Bielsa não é de elogiar jogador assim, ainda mais o Arrascaeta, porque ele era um treinador que sempre pegava no pé do Arrascaeta e elogiou demais o camisa 10 do Flamengo. Então, esses 4 estão na pré-convocação e devem ser chamados. Carrascal também voltou a jogar normalmente, está à disposição, foi chamado para a seleção colombiana. E ainda tem o Gonzalo Plata, que embora esteja suspenso contra o Santos, mas a gente sabe que é um jogador que é muito utilizado por Felipe Luiz e vai fazer falta na data FIFA. O Flamengo vai pegar o Sport. É o Sport, mas gente, não dá para dar mole. Ainda mais o Flamengo, né? O Flamengo, ele consegue se atrapalhar com ele mesmo. Ele tropeça nas próprias pernas. É impressionante a quantidade de pontos que o Flamengo deixou no caminho do Campeonato Brasileiro, perdendo para ele mesmo. Grêmio em casa, jogo contra o Fortaleza, que era muito fácil de ganhar, se complicou. Esse jogo contra o São Paulo foi patético o que aconteceu. O Flamengo entregando o primeiro gol, depois Gonzalo Plata sendo expulso. Então foram vários pontos que o Flamengo deixou pelo caminho. Pontos esses. O próprio Santos, no primeiro turno, gente, o jogo do Flamengo contra o Santos no primeiro turno foi vergonha. Inclusive, eu espero que não se repita isso no Maracanã, porque só faltou estender um tapete vermelho para o Neymar. Eu estou gravando esse vídeo aqui antes do jogo Palmeiras e Santos. O Neymar vai ser poupado desse jogo por ser uma grama sintética e volta a jogar contra o Flamengo. Eu espero que no Maracanã eles não façam o que eles fizeram lá na Vila Belmiro. Repito, só faltou estender o tapete vermelho para o jogador do Santos. É jogo, galera, e é jogo importante para o Flamengo. Os jogadores têm que entrar com sangue nos olhos, com raiva, a fim de ganhar. Não pode dar mole para o Santos, que deu no primeiro turno.
Então a vida do Felipe Luiz aí nos próximos jogos não será fácil, pelo contrário, ele já tem desfalques importantes, Jorginho, do Pedro, e por falar em Pedro, é o meu próximo assunto aqui. O Pedro, temos atualizações sobre a recuperação dele, ele voltou a treinar no campo, mas sem bola, ele está correndo em volta do campo, lembrando que ele se recupera de uma fratura no antebraço, ele não pode ter contato ainda, então tem todo o cuidado com ele. Ele, enquanto isso, vai trabalhando a parte física, faz bicicleta, treina a parte inferior, musculação, treino de força, corre em volta do campo, e ele está sendo preparado para, quem sabe, ter condição de jogo no dia 29 de novembro, que a gente sabe que é o jogo mais importante do Flamengo no ano, e também um dos mais importantes na história do Flamengo. Final de Libertadores. Embora seja comum de 2019 para cá o Flamengo chegar à final dessa competição, a gente sabe que é uma competição que é muito valorizada no cenário sul-americano e dá direito a jogar o Mundial em dezembro. Então é um jogo muito importante, ele está sendo preparado para esse duelo. Agora, gente, opinião. Eu sei que o momento do Flamengo é difícil, eu sei que a expulsão do Gonzalo Plata irritou muita gente, inclusive a mim. Eu sei que o Felipe Luiz não foi bem na entrevista coletiva, merece ser criticado também por algumas decisões, mas chegou o momento do torcedor abraçar a equipe e apoiar, porque se for criticar, vai piorar a situação. A situação do Flamengo é extremamente complicada. Eu espero que, após esse vídeo aqui, o Palmeiras não vença o Santos, porque se o Palmeiras vencer o Santos, olha, complicou demais. Vai ficar com 3 pontos na frente do Flamengo, 2 vitórias a mais, que a gente sabe que é o critério de desempate. Eu não enxergo o Palmeiras perdendo. O Flamengo teria que quebrar uma diferença de 4 pontos. Eu não enxergo o Palmeiras perdendo pontos bobos, e eu também não enxergo o Flamengo vencendo todos os jogos até o fim do Campeonato Brasileiro. Por isso que eu acho que a vida do Flamengo seria muito difícil. Impossível? Não. No futebol, a gente sabe que tudo pode acontecer de verdade. Isso não é uma demagogia, é o que a gente enxerga. Inclusive, esse ano, muita coisa aconteceu que ninguém esperava, mas fica muito difícil. Por isso que eu falo, você, torcedor rubro-negro, que vai ao Maracanã, que não vai, apoie, cara, porque se não apoiar, a situação vai ficar ainda mais complicada. Inclusive, nesse domingo contra o Santos, ingressos esgotados antes mesmo do duelo do Flamengo com o São Paulo, casa cheia, o Flamengo vem mandando aí, tem o melhor público, tem os 10 melhores públicos do Campeonato Brasileiro como mandante. Então, enfim, você que vai ao Maracanã, apoie, porque se não apoiar, a situação vai ficar ainda mais complicada para Flamengo, Felipe Luiz e jogadores, porque chegou o momento de abraçar, de apoiar. Um jogador errou o passe, não vai, não é para vaiar, apoie do início ao fim, que eu tenho certeza que esse apoio vai fazer a diferença no fim das contas. Bom, galera, tá aí, manhã de sexta-feira, pós-jogo aí de Palmeiras 2, Santos 0, aí a gente vem aqui, não tenho meu nariz de palhaço, para poder competir com o Felipe Luiz, que nos fez de palhaço. Mais uma vez, não só o Felipe Luiz, né? Mas principalmente ele, pelas suas escolhas. Ele é o tão queridinho, né, da mídia. Ele é o treinador mais ponderado, que responde as perguntas, que se dane as perguntas respondidas por ele, que a gente quer futebol, que a gente quer vitória, quer jogo sério, quer jogadores interessados dentro de campo, focados, jogadores com garra, com a faca nos dentes, como a gente fala, que a gente quer são jogadores empenhados em ganhar título pelo Flamengo, e o discurso dele é muito bonito sempre arrumadinho, cabelinho certinho, bem polido, bem educado, mas o resultado dentro de campo não aparece, as lambanças que ele faz fora de campo sempre refletem dentro do campo, sua perda de comando do time é nítida, é clara, os jogadores já se acostumaram com o jeito dele, ele já se acostumou com o jeito dos jogadores, que já caiu naquela mesmice, já estão todos pensando em suas férias, comprando as suas roupas bonitas de marca, marcando as suas viagens com a família para a Europa, para a Disney, enfim, para aproveitarem aí o mês de dezembro, das férias, iniciozinho de janeiro. Flamengo está tranquilo, o clube já ganhou muito, os torcedores já estão de barriguinha cheia, assim que pensam os jogadores, pensa o treinador, porque você vê o discurso deles é uma coisa,
e as atitudes dele dentro de campo são outras, né? A gente pode citar aí também jogadores, escolhas do Felipe, sempre coloco na conta do Felipe, sempre. Por quê? Porque ele coloca em campo Emerson Royal e deixa no banco Guilherme Varela, lateral de seleção uruguaia, jogador que vem demonstrando um crescimento muito grande nos últimos anos, vem sendo convocado aí, melhorou muito nessa reta final de 2025 e fica no banco assistindo as partidas. Então ele pretere o Varela pelo Emerson Royal, que se tornou um dos seus queridinhos. Coloca em campo o Plata, que vem sendo aí muito útil ao time adversário, sempre se expulsando de campo e sempre deixando o Flamengo com um jogador a menos, o que já é difícil, porque mesmo com 11 a gente já joga o mínimo, então a gente sempre está com 10, aí quando sai um fica um 9, porque cada jogador só entrega o mínimo do mínimo que ele tem que entregar, não tem comprometimento dos jogadores, não tem raça, não tem vontade. Temos também o senhor Alexandre também, que embora seja convocado para a seleção esquerda, mas por falta de outras opções, já com idade avançada, também de titular, e deixa no banco o Matias Vinha, de seleção uruguaia também. O Ayrton Lucas, que pelo menos tem juventude e força para correr, mas mesmo assim eu prefiro o Vinha. Coloca o seu Alexandre, que no primeiro lance do Botafogo falhou 3 vezes, tirou a bola da Arrascaeta, bateu na bola sem querer, não recebeu a bola do Pulgar, não conseguiu marcar, ou seja, passeando dentro da área e a bola pipocando, né? Então é por essas escolhas do Felipe Luiz que ele está totalmente certo para quem gosta dele, né? Para quem vê o trabalho dele como bom. E o torcedor flamenguista não entende isso, acha que aqui é marcação, que é problema pessoal. Não é. Porque quem defende o Felipe Luiz, se vocês não observam, a maioria é anti-flamenguista, é jogador que é comentarista que não gosta do Flamengo, está se lixando pro Flamengo e está torcendo para que tudo dê errado no Flamengo. E todo mundo bate palma, porque tem visibilidade nas mídias. Então quando a gente fala mal do Felipe Luiz, eles vêm e atacam a gente, fala que os youtubers, que as pessoas que têm pouco alcance, falam mal, só sabem malhar, mas é o que a gente tem que fazer. A gente vê, fala, analisa, mostra os fatos e só não entende quem não quer. Então fica aí, seu Felipe Luiz, com as suas escolhas erradas, com seus medos, né, com seus receios, colocando em campo um time medíocre, um time sem vontade, não cobra dos jogadores intensidade, só cobra um treinamento, né, no jogo não cobra, não tira de campo os jogadores que não estão entregando, não coloca os melhores que tem em campo na reta final, nesse momento importante que o Flamengo precisaria de todos inteiros e 100%, e a gente precisa ver o Palmeiras ganhando de 2-0 do Santos, e a gente agora tem que torcer, né? Colocamos aí numa situação boa, vocês veem aí no quadro aí do lado, não estou mentindo, a posição que nós estamos, em segundo lugar, 3 pontos a menos que o Palmeiras, 2 vitórias a menos que o Palmeiras, e tornando agora, faltando 7 rodadas para a gente, para o Palmeiras, totalmente inviável a nossa vitória e a nossa consagração ao título de 2025 do Brasileirão. Podemos dar a Deus, muito difícil. Não só pelo que o Palmeiras vem entregando de vontade, de competência, de força, de vigor, de luta, de comprometimento dos jogadores, mas mais pelo Flamengo, né? Porque a gente olha para a tabela e simplesmente vê que é difícil vencer os times que o Flamengo teoricamente tem pela frente. Vocês viram ontem o Palmeiras 2-0 no Santos e podem ver o jogo de domingo quanto vai ser. 2-2, 1-1, ou o Flamengo perde para o Santos como fez na primeira partida. Entendeu? Todo mundo joga muito contra o Flamengo, né? Essa é a história de sempre, que se repete. E o Flamengo vai sair de campo ou com empate ou derrotado, isso é fato. A gente não consegue ver o brilho no time, vontade, determinação, garra, competência, luta, entendeu? Olho vidrado, força, vontade de ganhar. Não vê nada disso, só vê jogadores já preocupados com as férias, com seus passeios, em gastar o seu dinheiro, bem conquistado. E é por aí que a gente fala, e nós torcedores ficamos aí a assistir isso tudo e não podemos nem nos pronunciar muito, porque a mídia vem atacando-nos e dizendo que a gente não sabe nada e que a gente não entende futebol. Que bom que pensem assim, porque eu jamais gostaria de pensar como certos
comentaristas e certos analistas de futebol que se dizem entendido e que são antiflamenguistas e que a torcida muitas das vezes não vê. Tinha para falar era isso. Um grande abraço, Alessandro Bruneiros. Valeu.